Já pensaram como seria o nosso mundo se de repente não conseguíssemos ler ou saber as horas com exatidão? Bem, hoje vamos viajar no tempo para descobrir como duas invenções medievais, que podem parecer simples, mudaram por completo a nossa forma de ver e viver. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pensem num mundo onde, a partir de certa idade, as letras de um livro se tornam um borrão impossível de ler e onde o único relógio que existe é o sol, quando não está nublado. Isto não é ficção, era a realidade para a grande maioria das pessoas durante séculos. Sem uma visão apurada, a vida de um artesão, de um escriba, de um estudioso, podia simplesmente terminar aos 40 anos. E sem uma forma de medir o tempo com precisão, era super difícil organizar o que quer que fosse, desde o comércio ao trabalho. A vida era regulada pelo nascer e pelo pôr do sol. E mais nada. Então, como é que se resolveu o primeiro problema? Como é que a humanidade conseguiu, literalmente, colocar o mundo em foco? A resposta está numa invenção que hoje nos é muito familiar. Lá para o final do século XIII, em Itália, alguém teve esta ideia genial. Eram objetos muito básicos. Basicamente, duas lentes de aumento, feitas de cristal, presas numa armação e unidas por um pino no meio. Esqueçam as hastes para apoiar nas orelhas, isso não existia. Tinham de ser segurados com a mão ou, com algum equilíbrio, pousados no nariz. Mesmo assim, foi uma autêntica revolução. E as diferenças para os óculos de hoje são gigantescas. Os medievais eram pesados, cerca de 56 gramas, e nada práticos. Comparem isso com os modelos atuais, feitos de materiais super leves, que pesam menos de metade e que, por vezes, até nos esquecemos que os estamos a usar. Cada lente de cristal tinha um diâmetro de mais ou menos 3 centímetros. Pode não parecer muito, mas era o suficiente para dar um campo de visão que permitia ler o manuscrito ou continuar a fazer um trabalho de precisão por muitos mais anos. E depois, no século XV, aconteceu algo que mudou tudo, a invenção da prensa. De repente, os livros tornaram-se muito mais baratos e acessíveis. A leitura deixou de ser algo só para os monges e para os mais ricos. Agora, comerciantes, artesãos, toda a gente queria e precisava de ler. E com isso, os óculos passaram de um artigo de luxo a uma ferramenta de trabalho essencial. Muito bem, problema da visão resolvido. Agora vamos à segunda grande inovação, a demanda para capturar e controlar o tempo. Como é que passamos de olhar para as sombras no chão a ter um relógio no pulso? Durante milénios, usamos métodos que dependiam de elementos naturais. O sol, que desaparece à noite e com nuvens, a água, que evapora ou congela, e a areia das ampletas. Eram todos bastante imprecisos. Até que surgiu uma tecnologia que mudou as regras do jogo: o relógio mecânico. Os primeiros relógios mecânicos eram máquinas enormes, instaladas em torres. E o mais curioso é que não tinham mostrador nem ponteiros. Não eram feitos para serem vistos, mas sim para serem ouvidos. Eram movidos pela força da gravidade de pesos a cair, e a sua única função era tocar um sino a cada hora certa. Para termos uma noção da escala disto, o cabo de metal, que segurava os pesos gigantes que alimentavam estes relógios de torre, podia ter uns 15 metros de comprimento. 15 metros! É a altura de um prédio de 5 andares. Eram verdadeiros monstros de engenharia. E o som que produziam era impressionante. Num dia calmo, o sino podia ser ouvido a uma distância de até 3 km. Pela primeira vez na história, uma comunidade inteira, uma cidade inteira, podia viver e trabalhar segundo o mesmo ritmo, a mesma hora. Ok, mas qual era o segredo para que estas máquinas enormes fossem precisas? A resposta está numa peça pequena, mas absolutamente genial: um mecanismo de escapamento. Podemos pensar nele como o cérebro do relógio. É ele que transforma a queda caótica de um peso num movimento controlado e constante. Então, como é que isto funcionava? De forma simples. Imaginem que a gravidade quer fazer as engrenagens girar à maluca, sem controle nenhum. O escapamento serve de travão. A verga prende um dente da roda principal. Depois, o foliote, que é aquela barra que oscila, faz com que a verga liberte esse dente por uma fração de segundo e agarre o dente seguinte. É este movimento constante de prende, solta, que cria o tic-tac e que dá precisão ao relógio. E as consequências disto foram enormes. A vida urbana transformou-se. Acabou aquela ideia de que as horas no verão eram mais longas que no inverno. Agora, uma hora era sempre uma hora. Os mercados abriam uma hora certa. Os portões da cidade fechavam a uma hora certa. Os dias de trabalho eram organizados. A sociedade inteira ficou sincronizada. E agora chegamos à parte mais fascinante. É que estas duas invenções não existiram de forma isolada. Pelo contrário, elas alimentaram-se uma à outra e juntas criaram um mundo completamente novo. Foi uma verdadeira bola de neve. Os óculos permitiram que mais pessoas lessem durante mais tempo, o que ajudou a espalhar o conhecimento dos livros. O tempo sincronizado permitiu que o comércio e a ciência se desenvolvessem de forma muito mais coordenada.
E a precisão necessária para construir um relógio abriu caminho para toda a microengenharia que temos hoje. No fundo, estas duas invenções mostraram que a tecnologia podia ajudar-nos a superar os nossos próprios limites biológicos. Esta frase resume tudo na perfeição. Não se tratou apenas de ter novas ferramentas. O que mudou foi a nossa relação com o mundo. Começámos a ver o universo não apenas como algo a observar, mas como algo que podíamos medir, compreender e, de certa forma, controlar. E isto deixa-nos com uma pergunta para o futuro. Depois de termos corrigido a nossa visão e de termos capturado o tempo, qual será a próxima fronteira? Que limitação do nosso corpo ou da nossa mente, que hoje nos parece intransponível, será a próxima a ser superada pela tecnologia? Fica a reflexão.